O Brachá, nossa aula de hoje é sobre as 3 semanas que começaram Shabbat, dia 17 de Tammuz, e vão até o dia 9 de Av. E temos a honra de estar aqui com a minha Rabanit. Olá, tudo bom? Boa noite mais uma vez. Muito obrigada por todos estarem aqui. Façam suas perguntas que conforme vai aparecendo, eu vou perguntando para o Rabino e respondendo ao vivo para vocês, tá bom? A família que está nos hospedando, o Sr. Aaron, sua esposa Shulamit, nossa querida Najib. Shalom, Laila Tov para todos. E Sara, nossa querida Sara Rivka. Meu avô era Najib também. E nosso querido Betzalel. Shalom, para todos. Nosso querido Moishe. Nachshon, nosso querido Moishe. E a Rivka que está brincando por aí. E o nosso assunto de hoje são as 3 semanas. Essas 3 semanas, os brasileiros eles são muito... têm uma inclinação para... Quando você fala que uma coisa é boa, a pessoa fala, ai, vai saber se é bom mesmo. Mas quando você fala que uma coisa é ruim, eles têm fé perfeita de que, de verdade, é muito ruim. A gente chama isso de superstição. Em primeiro lugar, temos que nos lembrar que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. E Hashem, Deus, Ele ama cada um de nós, diz o Baal Shem Tov. Imagina um casal com 100 anos de idade que teve a sua primeira criança. O amor que eles têm por essa criança ainda não é nada relativo ao amor que Hashem tem por cada um de nós. Então, se temos... Arif Kael, que chegou agora, ela não perde uma aula. E eu falei do amor que Hashem tem por cada um de nós. Aí Arif Kael que apareceu. E quando nós falamos que no judaísmo tem uma época melhor e uma época pior, nós vamos para o Shulchan Aruch, que diz que Mishenichnas Av Marbim Besimcha, quando entra o mês de Av, Mishenichnas Adar, quando entra o mês de Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, nós aumentamos a alegria. Mishenichnas Av Mematim Besimcha, quando entra o mês de Av, nós diminuímos a alegria. O que concluímos disso? Que nós somos obrigados a estar o ano inteiro com muita alegria. No mês de Av, nós aumentamos a alegria. No mês de Adar, nós aumentamos a alegria. No mês de Av, nós diminuímos a alegria. Mas a alegria tem que estar o ano inteiro. Não importa em qual situação, tem uma alahá. Diz o Rambam, está escrito Ivdot Hashem Besimcha. O Rambam traz esse tema nas leis de Lulav, que ele nos conta que, sendo que o trabalho divino tem que ser 24 horas por dia, e sendo que está escrito que temos que servir a Deus com alegria, então um judeu, um judeu, uma judia, tem que estar sempre alegres. Essa é a Halachá. Tem uma história de um grande profeta, todos conheceram. O profeta se chamava Elisha. Elisha Anavi, o profeta Eliseu. Esse profeta Eliseu, uma vez, o rei de Israel, tinha o reino de Israel, com o rei da Judeia. O rei de Israel se chamava Yoram ben Achav. O rei da Judeia se chamava Yosafat. O rei do Edom, que não consta lá exatamente o nome dele. Esses 3 reis, eles foram fazer uma guerra contra o país vizinho. Eles se uniram para fazer uma guerra contra o Moab. Moab é na Jordânia de hoje. Antigamente tinha um país de Moab. Bem antigamente tinha o Midian, que o Pinchas da nossa Parashá que terminou com Midian. Tinha Amon e Moab daquele lado. Na época
Reino de Israel, Reino da Judeia, na época que tínhamos dois países. Esses dois países, junto com o Edom, que era um país de pessoas que não eram judeus, se uniram 3 exércitos para lutar contra o Moab. E o erro estratégico que eles fizeram, como Napoleão entrou na Rússia no inverno e descobriu que não se faz uma guerra contra a Rússia no inverno, esses 3 reis descobriram que não se faz uma guerra contra o Moab viajando pelo deserto do En-Gedi. Até hoje, pessoas morrem lá por motivo da ilusão de ótica que existe naquele lugar. Você olha para a Jordânia e você imagina que em meia hora você chega lá. E você anda 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a paisagem está exatamente igual. Parece que dentro de meia hora você chega lá. O que aconteceu? Que esses 3 reis com os 3 exércitos, depois que eles viajaram 3 dias, eles se reuniram, os 3 reis, e falaram: olha, a nossa água terminou, a temperatura aqui, sendo que o local é abaixo do nível do mar, então a temperatura é muito alta, não tem como voltar vivos, não tem como prosseguir vivos. Aqui, nesse lugar, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer secos. Os 3 exércitos, os 3 países vão ficar sem exército. Imagina, agora o Moab vai poder conquistar o reino de Israel, o reino da Judeia e o Edom, porque 3 exércitos vão morrer. O rei da Judeia, o Yoshafat, era um tzadik. Ele perguntou: não tem aqui no nosso exército um profeta de Hashem, um profeta de Deus? Aí falaram para ele: não só que tem aqui um profeta de Hashem, mas está aqui o profeta Elisha, que ele fez um milagre de multiplicação de água. Ele, junto com o professor dele, Eliyahu Navi, eles fizeram um corban no Monte Carmel, fizeram um desafio para os sacerdotes do Baal. E nesse desafio, o profeta Eliyahu, o profeta Elias, ele falou para todo mundo: eu vou fazer aqui um corban, os 400 sacerdotes do Baal vão fazer outro sacrifício também, e onde vai descer o fogo do céu, isso mostra que esse Deus existe. E onde não descer, quer dizer que o Deus não existe. E aí o profeta Eliyahu, ele deu a honra para os profetas do Baal para fazerem o sacrifício primeiro. Aí eles gritaram, pularam o dia inteiro e não desceu fogo nenhum do céu. E aí eles falaram para o Eliyahu, para o profeta Elias, falaram para ele: agora a gente entendeu o seu truque. Esse lugar aqui é muito quente. Você mandou a gente fazer primeiro porque você sabia que depois de 12 horas vai esquentar tanto que o seu corban vai começar a pegar fogo sozinho. O erro deles é que, se fosse assim, os 2 corbanatos pegariam fogo sozinho. Mas sendo que eles falaram isso, aí o povo falou: realmente, tem que tacar um balde de água nesse corban. O profeta Elisha jogou um balde de água, e ele estava lá para ajudar o professor dele, o mestre dele, o profeta Eliyahu. E falaram: não, um balde de água não é o suficiente, a gente já não acredita em mais nada. Hashem fez um milagre, daquele balde de água saiu um caminhão-pipa inteiro. E todo mundo bebeu água lá para provar, para ver se era água mesmo. Depois disso, falaram: tá bom, agora todo mundo comprovou de que o lugar está realmente molhado, não tinha nem como acender um fósforo que não ia pegar fogo. Nessa hora desceu o fogo do céu e queimou o corban, deixou a água. Então eles disseram: olha, esse profeta que do balde de água dele saiu o caminhão-pipa, ele está aqui. O que a gente precisa é de água. E o profeta que fez esse milagre de como se fala, multiplicação, não quero que fica como o lado da idolatria lá, que eles falam multiplicação disso, multiplicação daquilo. Vamos a um termo mais judaico. Ele fez um milagre, que um pouquinho de água virou muita água. Então chamaram Elisha, e na hora que chegou lá o Elisha, o profeta Eliseu,
os 3 reis estavam reunidos e o profeta Elisha, ele olhou para o Yoram ben Achav, o rei de Israel, rei do reino de Israel. Esse rei de Israel, ele era um mega idólatra. Ele obrigava o povo de Israel inteiro, o país das 10 tribos, a fazer idolatria. Na hora que o profeta viu uma pessoa assim, falando, não acredito que eu estou vendo com os meus próprios olhos, essa pessoa que ele obriga 10 tribos judaicas a fazer idolatria. O profeta ficou triste de ver essa pessoa na frente dele. Não que ele não tinha visto ele antes, mas cada vez que ele via essa pessoa, ele falava, esse eu estou vendo Hitler com os meus próprios olhos. Então não vou ficar triste. E o profeta ficou triste. Na hora que o profeta ficou triste, a revelação divina deixou ele. Ele deixou de ser profeta, porque a tristeza, ela é o lado impuro. A tristeza é o lado da impureza, é o lado contra Deus. Na hora que a pessoa fica triste, no lugar de Deus se revelar nele, o outro lado se revela nele, o lado ruim. E esse lado ruim vai existir até a Geulah. Depois da Geulah, Hashem vai tirar o lado impuro da terra. Enquanto esse lado impuro existe, ele se revela por meio da tristeza. E na hora que o profeta ficou triste, pairou sobre ele o lado ruim. Então, automaticamente, o lado bom deixou ele. A revelação divina deixou ele. Ele deixou de ser um profeta. Ele deixou de ser o profeta Eliseu, ele virou Eliseuzinho da Silva. Ele virou um Eliseu qualquer, um Eliseu normal. Aí ele próprio falou, agora o que vai ser? Todo mundo vai morrer de sede. Ele também vai morrer de sede. E acabou, quer dizer, todo mundo mata. Por quê? Por causa que ele está triste. Porque se ele estivesse alegre, a revelação divina iria pairar sobre ele. Ele iria, com certeza, falar uma profecia para trazer água para esse lugar. Não tinha o que fazer. Com a melhor intenção, ele não tinha como. Ele estava na frente do Yoram ben Achav. Ele não tinha como ficar alegre, por motivos religiosos. Ele está na frente de uma pessoa tão ruim. Aí ele teve uma ideia que já não é um assunto espiritual, é uma ideia artificial. Ele perguntou, talvez alguém aqui saiba tocar, cantar. Trouxeram imediatamente alguém para tocar. E na hora que aquela pessoa começou a tocar música, não está descrito lá se essa pessoa era judeu, se não era, se a música era uma música judaica ou não era uma música judaica. Porque aqui não se tratava de uma kavaná, de uma intenção assim de, olha, vamos lembrar que Deus existe e vamos ficar alegre. Ele, por motivos religiosos, ele não tinha como ficar alegre, porque ele estava na frente do maior Rasha e Machshama Vezechra. Então ele teve uma ideia totalmente artificial. E na hora que aquela pessoa começou a tocar a música, o profeta ficou alegre. Na hora que ele ficou alegre, ele falou a profecia que Hashem vai trazer para lá água. E a noite inteira Hashem trouxe para lá água. Aquele lugar ficou um lago, para vocês terem uma ideia. Então, daqui deduzem nossos sábios, a pessoa não pode rezar com tristeza, a pessoa tem que rezar com alegria, mas a proveniência dessa alegria tem que ser uma mitzvah. Não pode ser a alegria que ele viu, eu ia falar o jogo do... mas não... que ele viu, essa alegria, a fonte da alegria tem que ser uma mitzvah. Diz Rashi, qual era a mitzvah que ele pediu para uma pessoa tocar para ele uma música? Que mitzvah é essa? Aí o Rashi falou, a mitzvah de ficar alegre. Então essa era ele recebeu a alegria que ele pediu para uma pessoa tocar para ele ficar alegre por motivo de mitzvah. E aí ele conseguiu falar a profecia. Então daqui a gente aprende, dizem nossos sábios, que nós temos que rezar com alegria. Não importa se essa reza é a reza de Yom Kippur, é a reza de Tisha B'Av, não importa que dia ele está rezando, você, para se comunicar com Deus,
Imagina assim, você vai se encontrar com o rei. Então, imagina você vai se encontrar com o rei. Então, primeiro você vai para a cabeleireira. Não é? Agora se a pessoa vai passar a mão no esgoto e passar na cara, ele depois não vai entrar no rei, ele vai ficar com vergonha. Né? Se ele entrar assim no rei, vai ser um vexame, vai ser uma vergonha. Então, quando a gente está triste, é como se a gente tivesse pego o conteúdo do vaso sanitário e esfregado na cara. Espiritualmente falando, a tristeza, ela é fezes espirituais. Tristeza são fezes espirituais. Então, se a pessoa quer falar com o rei, tem que tomar um banho. Não tem que passar o conteúdo do esgoto na cara. Então, em primeiro lugar, dizem nossos sábios, Ivdat Hashem Besimcha, você tem que rezar com alegria. Você tem que cumprir os mandamentos divinos com alegria. Porque o lado espiritual que paira sobre você na hora que você está alegre é o lado da santidade. Você quer conversar com Deus, você tem que conversar alegre. Acontece também, diz o Baal Shem Tov, um exemplo, que uma pessoa pode rezar triste e com tudo isso já fazer um milagre e dar para ele alguma coisa. Mesmo que ele rezou triste, quer dizer, mesmo que ele não merece, por ter rezado triste, ele não merece nada. Ele chega na frente do rei cheio de fezes esfregadas na face, então ele não merece nem que o rei olhe para ele, mesmo assim Hashem dá para ele alguma coisa, mas diz o Baal Shem Tov, a diferença vai ser assim. Quando a pessoa reza com alegria, é como se o ministro do rei entrasse na frente do rei e falasse para o rei, olha meu rei, eu tenho um projeto, eu preciso de um dinheiro, de um patrocínio. O rei na hora dá o patrocínio para ele. Agora depois que o ministro sai, entra um pobre coitado chorando, fala, meu rei, eu não tenho o que comer. Aí o rei dá R$2 para ele. Então a gente presencia isso na nossa vida particular também. Então, e onde entra isso nas 3 semanas? Onde entra isso nas 3 semanas? Uma pergunta muito, muito boa. Não sei quem perguntou, que a minha esposa está vendo, assim, quem está fazendo as perguntas. Não, eu perguntei. A pergunta da minha esposa. Aonde a gente perguntas. aonde a gente aplica isso nas 3 semanas? Que quando dizem nossos sábios, quando entra o mês de Adar, o mês de Purim, aumentamos a alegria. E quando entra o mês de Av, diminuímos a alegria, não quer dizer que a gente tem que ficar sem alegria. Porque se rezamos sem alegria, se cumprimos os mandamentos divinos sem alegria, Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, alguma coisa Ele vai dar para a gente. Mas não o que a gente receberia se a gente pedisse com alegria. Agora, quem acha que o interesse divino é de a gente sofrer, de a gente se martirizar. Tem muita gente que sai do Egito e leva o Egito junto. O nosso povo saiu do Egito e depois fizeram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro era o boi, que era a idolatria do Egito. De onde eles trouxeram isso? Saíram do Egito e levaram o Egito com eles. 49 dias precisaram para cada dia tirar uma camada do Egito de si próprio. Isso que a gente faz no Sefirat Omer. Então essas pessoas que acham que Deus é um sádico, que Deus tem prazer no nosso sofrimento, então essas pessoas, elas, Deus me livre, elas saíram do Egito e trouxeram o Egito junto. Mas na prática, nós temos leis judaicas relativas a essas 3 semanas, e essas leis são leis de luto. Mas como devemos cumprir as leis de luto? Em primeiro lugar, saiba que quando você está falando sobre mitzvah, mitzvah tem que ser feita com alegria. Então você tem o prazer de nessas 3 semanas não cortar o cabelo, porque estamos em 3 semanas de luto. Você tem o prazer em nessas 3 semanas não ouvir uma orquestra diretamente. A gente não pode ir para eles chamam isso de concerto com S, concerto com C, já não sei, mas tem um concerto que é concerto com C. Você não pode ir num concerto com C, porque a gente não pode ouvir
o toque de um instrumento musical, pessoalmente, quando você entra no ônibus e tem o rádio do ônibus, não sei se no Brasil tem rádio no ônibus, na Israel tem muito isso, que o motorista está lá com o rádio ligado para ver se não caiu uma bomba no meio do caminho, para desviar. Hoje já tem o Waze, já nem precisa mais disso. Mas se você entra no ônibus e está lá o rádio ligado, então isso já é a voz do plástico, né? A voz do material pelo qual é feito o rádio. Isso não é o instrumento. Aquele material, ele reproduz a voz do instrumento. Mas o que é proibido, o que nossos sábios falaram para não ouvirmos uma orquestra, não ouvirmos instrumentos musicais. Ou seja, se você está assistindo uma aula e no meio da aula tem um fundo musical, o que você está vendo é a reprodução. É o telefone reproduzindo a voz de um instrumento musical, mas isso pela halakha não é considerado um instrumento musical. Então assim, não podemos cortar os cabelos, não podemos fazer casamentos nessas 3 semanas, não podemos cortar a barba a gente não corta nunca. Agora, se Deus me livre, uma pessoa tem que cortar a barba por qualquer motivo, aí não pode cortar nas 3 semanas, mas é melhor recomendado a barba, só a nossa conexão com 13 ramificações da bondade divina. A gente traz a bondade divina para baixo por meio da barba. Então, 3 semanas, não corta o cabelo, mas depois das 3 semanas não vai fazer o erro de cortar a barba. A barba deixa. Então, nós estamos passando por esse luto porque no dia 17 de Tammuz, Nebuzaradan, general da Babilônia, ele destruiu a muralha de Jerusalém. O exército da Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu a cidade inteira, mataram, fizeram um verdadeiro holocausto. E no dia 9 de Av foi destruído o Beit HaMikdash. Posteriormente, na época dos romanos, foi o nosso segundo holocausto. Ou seja, o primeiro holocausto foi essa entrada do Nebuzaradan nas muralhas de Jerusalém no dia 17 de Tammuz, que levou 3 semanas até o dia 9 de Av. Foi um holocausto de 3 semanas. Mas que lá morreram pessoas assim numa quantidade que não tem como contar. Nosso segundo holocausto, na época dos romanos, os romanos destruíram o Beit HaMikdash novamente no mesmo dia que é o dia 9 de Av. Então o que nós temos em comum nessas 3 semanas é que no dia 9 de Av o Beit HaMikdash foi destruído. Tanto o primeiro Beit HaMikdash foi destruído no dia 9 de Av, quanto o segundo Beit HaMikdash foi destruído no dia 9 de Av. Lá em cima existe uma coisa que a gente chama de Mazal. Mazal quer dizer, a palavra Mazal, a tradução literal dela é constelação. Mas o sentido da palavra no meio judaico quer dizer assim, o destino da pessoa. Mazal da pessoa. O destino da pessoa. Quer dizer assim, a tendência é que se uma pessoa não faz nada de diferente, a tendência é que durante o mês de Adar ele vai ter mais sorte, durante o mês de Av ele vai ter menos sorte. Então recomendo aos nossos sábios, se a pessoa ele precisa passar por um julgamento com alguém que não é judeu, então é melhor ele adiar esse julgamento para o mês de Adar e não fazer esse julgamento no mês de Av. Cirurgia também. E a mesma coisa em relação à cirurgia, em relação a comprar apartamento, em relação a qualquer coisa. Se você imagina assim, que você precisa de um pouquinho de sorte para um certo assunto, então você vai ter mais sorte depois do mês de Av, que nós entraremos no mês de Elul. Mês de Elul é Chodesh HaRachamim. Na tradução para o português, a palavra Rachamim é traduzida como piedade. Mas se você fala se o noivo fala para a noiva, meu amor, eu tenho piedade de você, a noiva vai dar um tapa na cara dele, né?
Vai falar, que piedade de mim, o que é isso? Quer dizer, você não vai falar eu te amo, você fala, o que é mais do que eu te amo, eu tenho piedade de você, é mais do que amor. Se você fala no português, virou um pejorativo, você fala, eu tenho piedade de você, não quer dizer quer dizer, você tem dó da pessoa. Você fala, olha, você não chega aos meus pés, estou com dó de você. Mas no hebraico, a Rachamim, ela é mais do que a Chesed. A piedade é mais do que amor. Quer dizer, se o noivo falar para a noiva, eu te amo, se ele quer falar mais do que eu te amo, aí ele vai falar, olha, eu tenho piedade para você. No português não tem como, não bate no português, não tem palavra para... Mas o Midat Rachamim, Chodesh Rachamim, esse Rachamim, essa palavra de Rachamim é mais do que amor. Então, o mês de Elul é o mês onde o nosso Mazal vai lá para cima. Então, dá um exemplo para vocês. Quando Hashem criou o mundo, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus não criou nada. Costumo dizer, Deus criou o mundo em 6 dias e o resto foi feito na China. O resto foi feito na China. Mas assim, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus não criou mais nada. E esses 7 dias da criação, incluindo o dia que Deus não criou nada, eles são chamados 7 dias da criação. Mesmo que no 7º dia não houve criação. No primeiro dia é a revelação da Sefirah chamada de Chesed do Zeir Anpin. Chesed é a água, é a luz, é a expansão. O segundo dia foi a separação. Deus não criou nada no segundo dia. Deus separou. Então, no primeiro dia está escrito que foi bom. No segundo dia não está escrito que foi bom. Aí você pergunta, se não foi bom, por que Deus fez o segundo dia se não foi bom? Não foi bom, mas foi necessário. O necessário, não necessariamente que ele é bom. O necessário pode ser ruim. Ou seja, por isso que no segundo dia não está escrito que foi bom, mas Deus não quis falar que foi ruim, mas isso você entende sozinho. Ou seja, se não foi bom, o que foi? Foi não bom. O que é não bom? Não bom é ruim. Mas Deus não ia falar que foi ruim, então ele falou, não foi bom. Se não foi bom, automaticamente, quer dizer, a separação ela é necessária. Senão ia ter água em tudo quanto é lado, expansão. Então, só para terminar esse assunto do Mazal, quando a gente fala sobre os dias da criação, chegamos ao 3º dia, e no 3º dia Deus falou 2 vezes que era bom. E por quê? Porque no 3º dia é a Tiferet. A Tiferet é essa Midah que vai reger no mês de Elul. Ou seja, no mês de Av, vai ser a Gvorá vai estar regendo. A Gvorá é a Sefirah do segundo dia. Ela é necessária, mas ela não é boa. Se ela não é boa, quer dizer que coisa boa não é. Agora, a Sefirah de Elul é a Tiferet, a Rachamim. É a Sefirah do 3º dia, 2 vezes bom. Então, na prática, a gente opta por começar um negócio na terça-feira, a gente opta por fazer um negócio no mês que o mazal dele é melhor. Agora, se você tiver que fazer um negócio numa época que o mazal dela não é bom, aí você vai ter que colocar muito açúcar nesse café para adocicar o mazal. Você vai acrescentar em tzedakah, em tefilá, em estudos de Torá, que no mérito disso você vai equilibrar com a falta de mazal que está tendo. Você tenta acrescentar isso de outra forma. Então, por isso, nessas 3 semanas, nós estamos passando por 3 semanas de luto. O mazal não é bom, então vale a pena acrescentarmos em tudo de bom para equilibrarmos esse mazal. Agora, sessão de perguntas e respostas. Eu tenho uma pergunta. Se caso a pessoa tem um negócio e ela, se ela deixar de fazer nesse determinado tempo das 3 semanas, ela perder dinheiro, ela pode fazer? Parabéns pela pergunta, uma linda pergunta. Agora,
vou precisar contar uma coisa antes, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Dizem nossos sábios na Gemara, se a pessoa quer saber se ele vai morrer esse ano, ele tem que acender uma vela na véspera do Yom Kippur. Se a vela apagou, quer dizer que ele vai morrer. E a Gemara fala, mas não faça isso. Porque se a vela apagou por motivo técnico, porque o azeite não estava bom, porque o pavio não estava bom, porque bateu um vento, porque uma criança correu lá do lado, a pessoa vai acreditar com fé perfeita que ele vai morrer aquele ano. E a nossa fé, ela causa tudo de bom e também tudo de ruim. Por causa da fé que essa pessoa tinha, que ela ia morrer, ela morreu. A fé dela causou a morte dela. Então, por isso, dizem nossos sábios, mas nem tem pergunta, dizem nossos sábios que, em primeiro lugar, se acontece alguma coisa que vai te levar a pensar que você vai ter um prejuízo, não pense que você vai ter um prejuízo, porque se não era para ter um prejuízo, você avaliou errado a situação, mas a sua fé, que você acreditou que você vai ter um prejuízo, você conseguiu fazer com que esse prejuízo acontecesse. Não, mas ela pode fazer um negócio? Então, se ela tem que fazer um negócio, ela não pode achar que ela está fazendo um negócio numa época ruim e por causa disso ela vai perder. Porque se ela tem fé que ela vai perder, a fé dela vai fazer com que ela perca de verdade. Pode fazer o negócio, mas não pode ter fé que você está fazendo o negócio na época errada e por isso você vai ter prejuízo. Entendi. Vai ter. Próxima pergunta. Estão falando aqui, pedindo brahá para que as pessoas consigam ser sábios como você. Aí eu falei, Atzlacha, briut, panasá bechefa, que Hashem dê para vocês, para todos vocês, muita sabedoria, muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Atzlacha, briut, panasá bechefa, lebruchas, fanale rebes, fanale tzaitin, loitele kavanas, metale protein, lemata masalat, farim, banachem, mazana rebecha. Muita sabedoria. Alguém tem alguma pergunta aqui da mesa? A carne é a parte de ave, né? Agora, os costumes das 3 semanas, nós, como judeus europeus, Chabad, a gente não costuma comer carne a partir do primeiro dia do mês de Av. O Sefaradim é a semana que cai o Tisha B'Av. Com relação às orações lá, tem algum acréscimo? Acréscimo que a pessoa não pode rezar triste. Na hora que você vai rezar, você está na frente do rei. Imagina a pessoa estava perdida na selva, de repente ele encontra o rei. Que alegria! Eu falo, graças a Deus, já estou em boas mãos. O rei agora já vai chamar o exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo para me salvar. Então, isso que a pessoa reza triste, que ele está falando, olha, está vendo? Eu estou conversando com você e você não pode fazer nada para me ajudar. E por isso que eu estou triste. Então, a pessoa rezando com tristeza, ele está fazendo a declaração de que esse que ele está conversando com ele não tem como ajudar ele. Então, quando você reza, você tem que rezar com alegria. Agora, o que a gente acrescenta, de uma maneira geral, nos dias dos jejuns, a gente acrescenta a parte daquele dia. Tem no próprio Sidur, está escrito no Kriyat Torah, que a gente tem que acrescentar. Todos os detalhes são o dia de 17 de Tammuz e o dia de 9 de Av. Outra pergunta é com relação ao nome do mês Av, é pai, porque é um mês mais triste do calendário judaico. Parabéns pela pergunta. Assim, nossos sábios, quando desceram, o nosso povo saiu do Egito. A Torá nos conta que saímos do Egito aquele mês. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, esse mês vai ser para vocês o primeiro dos meses do ano. Quando a Torá fala o primeiro mês, a Torá está se referindo ao mês de Nissan. Então, o calendário judaico, ele começa pelo primeiro mês, que é o mês de Nissan. Esse é o calendário da Torá. Depois temos o calendário
laico da Torá. A Torá te traz um calendário laico, que é o calendário da criação do mundo. O mundo foi criado para todo mundo. O calendário da criação do mundo começa pelo mês de Tishrei. Só que o mês de Tishrei, na Torá, ele é chamado já de 7º mês. Quando o nosso povo entrou na terra de Israel, esteve lá durante 810 anos, e depois de 810 anos, perdemos a guerra da Babilônia, fomos levados para a Babilônia, que era, hoje em dia é a região do Golfo Pérsico, o Kuwait, Emirados Árabes, aquela região assim, a Babilônia é o sul do Iraque, a cidade de Basra. A Síria era o norte do Iraque. E o que acontece na prática, depois de 810 anos fomos para a Babilônia, pegamos os nomes dos meses da Babilônia. Se você pega um dicionário árabe, você vai ver que os nomes dos meses árabes, eles também são como os nomes dos meses hebraicos. A maioria deles. E quando pegamos esses nomes, nós entendemos assim, que a divina providência fez com que aqueles povos dessem esses nomes para aqueles meses que tinham a ver com a gente. Nissan tem a ver com Nissim, com milagres, é o mês da saída do Egito. Então, por que, por divina providência, esse nosso mês de Av, que ele foi chamado também de Menachem Av, porque Hashem ele vai consolar esse mês, nós vamos ter uma indenização por esse sofrimento, e como um pai que ele se... a tradução para o português, eu ia falar assim, a piada do filho, não é? Um pai, ele tem um amor pelo filho, um amor incondicional. Não importa se o filho está se comportando certo ou está se comportando errado, em primeiro lugar o pai ama o filho porque é filho dele. Depois vamos conversar, se você estiver se comportando melhor, você vai ganhar um bônus, está comportando pior, perde o bônus. Mas o pai tem um amor pelo filho que é um amor incondicional. E nós poderíamos pensar que Deus deixou a terra, quer dizer que o nosso Deus agora ele virou como essas idolatrias aí que você fala, vós serás ou farás, quer dizer, o Deus está lá em cima do Monte Olimpo e está te olhando feio, que ele é um prepotente, rancoroso, sanguinário, e você lá, vós estarás, farás, opiedais e tudo. Mas aqui não, no judaísmo, você não pode se esquecer em nenhum instante que Deus é a essência do bem. O amor que Ele tem por você é incondicional. Então, nesse mês, que é o mês mais trágico do nosso povo, você não pode achar, olha, está vendo, Deus agora está se relacionando a nós com frieza. Não, Ele continua sendo seu pai. Só que de vez em quando a criança faz na fraldinha, a palavra Av quer dizer pai. E de vez em quando a criança faz na fraldinha, o pai tem que lavar a criança, para ele não ter assaduras. Então, ele não está fazendo isso por frieza, por indiferença, por maldade. Ele está fazendo isso para que a criança não tenha assaduras. Então, mesmo no maior sofrimento, que é essa época mais trágica que tivemos o nosso primeiro holocausto, que foi a destruição do primeiro Beit HaMikdash, com 1 milhão de pessoas que o Nebuchadnezzar assassinou. Tivemos nosso segundo holocausto nesse mesmo mês de Av, na época dos romanos, e mesmo assim esse mês é chamado de Av, o mês do papai. Quer dizer, o mês que a gente não pode se esquecer que com todos esses sofrimentos, que Hashem não virou a cara para a gente, Hashem não está esnobando a gente como acontece na idolatria. Ao contrário, é o pai lavando a criança para tirar as fezes que estão grudadas nele. Tem mais 2 perguntas. Perguntaram se música é só instrumental ou é qualquer tipo de música. É só instrumental. E essas 3 semanas, quando chegar Mashiach, vai acabar ou vai continuar? Vai virar festa. Não tem como acabar, porque se você fala vai acabar... Aí você fala, peraí, eu sofri tudo isso. E vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, a mulher teve dores de parto e a criança não nasceu? Então não devia ter tido dores de parto. Quando a mulher está grávida, todo mundo fala, fofinha, fofinha, que belezinha.
Quando a criança nasce, fofinha, fofinha, que belezinha. Na hora do parto, ela está no desespero, ela está gritando e berrando. Agora, pode acontecer uma realidade dessas, que a mulher tem as dores de parto e a criança não nasce? Então, o que acontece no nosso caso, que tudo que a gente sofre, por mais que os culpados somos nós, mas Hashem nos indeniza pelos nossos sofrimentos. Por mais, isso é um bônus lá de cima, por mais que o culpado pelos sofrimentos somos nós próprios, porque se Hashem destruiu o Beit HaMikdash, quer dizer que aquela geração era a reencarnação das pessoas que precisavam passar por aquele castigo, que a gente estudou sobre a quarta reencarnação, que vai se adiando, 810 anos, essa quarta geração é a quarta reencarnação, mas que teve um bônus aí de 810 anos até acontecer, mas aquelas almas eram as almas que teriam que passar por aquela retificação, e mesmo assim, Hashem nos paga, nos dá indenização pelo sofrimento que nós passamos. Okay. E por isso, essas 3 semanas, elas vão se transformar na festa, na maior festa que o nosso povo vai ter, que vai começar com o Yom Tov de 17 de Tammuz, no meio vão ter 3 semanas de Hol HaMoed, e vai terminar com o Yom Tov de Tisha B'Av. Vai ser a maior festa judaica no futuro. Próxima pergunta. Pergunta também, a pessoa pergunta, ela ia receber uma retificação no outro mundo, porém ela recebeu um sofrimento aqui, Hazve Shalom. Significa que ela não vai mais receber essa retificação no outro mundo? Olha, se você falar que ela vai receber aqui, vai receber lá, alguém está precisando de um psiquiatra. E nesse caso não é Deus. Quer dizer, como pode ser uma coisa assim? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E por isso está escrito olho por olho, dente por dente, para demonstrar a bondade divina, que a pessoa não recebe mais do que o que ele fez. Então, na hora que alguém dá um soco na boca de alguém, o olho por olho, dente por dente da Torá, já expliquei várias vezes, não é que a pessoa chega num casamento, tira a dentadura e fala, agora eu posso dar soco na boca de todo mundo, vocês não podem me fazer nada que eu não tenho dentes. Não, se ele der um soco na boca de alguém, vai ter que pagar um implante, etc, etc, etc. O olho por olho, dente por dente da Torá vem te mostrar a bondade divina, que a pessoa não recebe uma retificação maior do que o mal que ele fez. Em nenhum milionésimo de centímetro mais. Então, diz o Alter Rebbe, ele traz o exemplo do sol. Ele fala, você sentado aqui na terra, você está vendo o sol se mover. E da mesma maneira que você está vendo o sol se mover lá em cima, a milhares de quilômetros, e a sombra dele se movendo aqui embaixo, alguns centímetros, dessa mesma maneira, alguns centímetros de sofrimentos aqui nesse mundo te liberam de centenas de quilômetros de sofrimentos no mundo que vem. O inferno judaico é limitado para 12 meses. Na hora que a pessoa recebe o sofrimento aqui nesse mundo, ele já não deve mais nada. Olho por olho, dente por dente, demonstra para a gente a bondade divina, que a gente não paga mais do que o que a gente fez. E esse assunto já foi falado, tem no YouTube também sobre isso. E quem quiser fazer uma última pergunta aqui, a gente já vai daqui a pouco encerrar, sobre o assunto das 3 semanas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aqui respondendo no Instagram da ONG. E a Shefa tá te mandando um beijo. Um beijo para a Shefa, para a nossa netinha. Shefa quer dizer abundância, muito obrigado. Então, o nosso querido Abraão, que fez essa pergunta, quando passamos por uma retificação, pedimos para a Hashem tirar esse sofrimento descontado, passamos por uma retificação no outro mundo ou não? Se você pediu para a Hashem te tirar o sofrimento, você pediu o desconto, a Hashem te deu o desconto está dado. Ou seja, a gente, por isso que a gente reza, dizem nossos sábios, um patente, 3 coisas para você se livrar da retificação. Tefilá, que é a reza, você pede para Hashem. Teshuvá, você tem o remorso pelo que você fez. Você fala, eu não sou mais aquela pessoa que fez aquilo, eu sou outra. Você não pode me dar o castigo porque eu já sou outra pessoa, sou uma pessoa melhor. E Tzedakah,
que você fala para o Hashem, olha, estou tendo prejuízo, tinha 100, dei 10, agora estou com 90. Então tive um prejuízo, mas esse prejuízo que eu dei uma tzedakah. Então me considera isso no lugar de alguma coisa que eu tinha que sofrer muito, milhares de vezes maior do que isso. Esse patente dão os nossos sábios, essas três coisas, a tefilá, a teshuvá e a tzedakah, mavirim et lo agzerá. Elas tiram o lado mal dos decretos. E só para lembrar, acho que nós não come carne a partir de qual data? Rosh Chodesh Av. E o sefaradi só no próprio dia, né? Não. No próprio dia é proibido comer. No próprio dia de Tisha B'Av é proibido comer. O sefaradi, na semana que cai o Tisha B'Av, eles não comem carne. Então vamos lá. Agora só um pequeno detalhe. A tradição Chabad, Minhag Lubavitch, chegou a ficar para nos contar o Minhag Lubavitch. Hoje Lubavitch ficou famosa, que antigamente ninguém sabia onde era Belarus, onde era Ucrânia, né? Hoje já todo mundo ficou sabendo. Então, Minhag Lubavitch, o Rebbe nos ensinou que, sendo que essa época é propícia, a época que o Beit HaMikdash foi destruído, ela é propícia para a construção do Beit HaMikdash, e dizem nossos sábios, todo aquele que se ocupa com a Torá da Olá, que estuda como foi feito o Korban, é como se ele tivesse feito o Korban, o sacrifício. Então a gente tem que estudar as leis relacionadas ao Beit HaMikdash. O profeta Hezkel, ele escreve medidas do Beit HaMikdash, medidas humanas e medidas divinas. As medidas humanas são a parte do Beit HaMikdash que nós vamos construir. As medidas divinas são a parte do Beit HaMikdash que vão ser construídas lá do céu. Então, no lugar da gente ficar agora nessa época, ficar suspeitando que vai acontecer alguma coisa errada, ao contrário, estuda as leis do Beit HaMikdash e fica suspeitando que de repente vai descer o Beit HaMikdash pronto do céu, a mesquita da Unesco milagrosamente vai voltar para o Irã, e naquele lugar vai descer o Beit HaMikdash construído, a parte que o profeta Hezkel fala sobre as medidas divinas, e nós vamos acrescentar depois, nessa construção, a parte que o profeta Hezkel fala em medidas humanas. Então, estamos terminando a nossa aula. Novamente agradecemos a minha querida Rabinit. Tchau, obrigada a todos por terem participado. Já sabem, né, que o Rabino tem podcast, rádio, YouTube, Instagram. Pergunte ao Rabino, aulas online, grupo fechado, grupo aberto. Obrigado ao apoio de todo mundo e até a próxima. Obrigado para nossa querida anfitriã Shulamit e o seu marido Aaron. Halatov. Nosso querido Betzalel. Halatov. Nosso querido Nachshon. Nosso querido Moshe. Arif que aqui está brincando por aí. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muita alegria, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Amém.